E eu fui dar uma palestra para as meninas de 12 a 20 anos e Gideone foi dar uma palestra para os meninos, para os rapazes. E nessa palestra a gente a gente bateu um papo muito aberto com eles, né? Primeiro sobre identidade, sobre sonhos, né? Gideone falou muito isso com os rapazes, né? Depois ele pode explicar melhor. Eu falei mais com as meninas sobre elas foram... Eu reafirmando a identidade delas em Cristo, o quanto Deus criou elas com um propósito, que elas eram amadas. E conforme eu ia falando e ministrando sobre elas, eu ia vendo que muitas delas iam se entregando. E como lá é muito comum esse contexto de abuso, de estupro, de vulnerável, né? Meninas muito cedo sendo mães. E aí eu perguntei assim, quem aqui já ficou grávida ou já tem filhos e tal? E aí várias meninas levantaram as mãos. E aí teve umazinha que eu olhei, que eu percebi que ela era muito novinha. Eu falei, você tem quantos anos? Aí ela falou que tinha 12. Eu falei assim, você tá grávida? Ela estava sentada umas fileiras atrás, não dava para eu ver. Eu falei, você tá grávida? Aí ela, não. Aí ela mostrou ela com um bebê no colo, já de 9 meses, mamando no peito dela, menina de 12 anos. E aquilo me impactou muito. Eu fiquei assim, meu Deus, essas meninas muito cedo, elas perdem o futuro. Assim. Na verdade, elas não perdem o futuro, elas perdem a juventude delas, né? Sendo mães e vão tendo um filho atrás do outro, porque eles não têm esse acesso, né, à saúde básica, de cuidados, enfim. E passam a juventude inteira tendo filho, procriando. E aí eu falei sobre isso, sobre elas terem um futuro, que Deus poderia transformar o futuro delas. E conforme eu ia falando sobre abandono, abuso e tal, elas iam se denunciando. E aí, assim, eu via nitidamente uma olhando para a outra e elas iam se denunciando com o próprio corpo quando eu falava sobre aqueles assuntos. E aí, no final, eu falei assim, olha, se vocês quiserem conversar comigo, vou ficar aqui no final e vocês podem me procurar. E aí eu vi que várias queriam, mas elas são muito tímidas. E no final, uma menina me chamou para conversar e ela chegou para mim e falou assim, olha, tudo que você falou mexeu muito comigo. Porque eu fui abusada pelo pai da minha madrasta desde a minha infância. A menina tinha 19 anos. E ela falou assim, olha, por toda a minha infância eu fui abusada até a minha adolescência. Eu não tive coragem de contar para o meu pai. Eu fui rejeitada pela minha mãe com 3 anos. Minha mãe me abandonou com meu pai. Eu fui criada pelo meu pai. E eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém. Você é a primeira pessoa que eu estou falando. E eu tenho muita raiva da minha mãe. Eu tenho raiva do meu abusador. E eu não consigo... É como se a vida dela não fizesse sentido. E naquele momento eu consegui ministrar sobre a vida daquela jovem, demonstrar o amor de Jesus para ela e explicar para ela sobre o perdão de Jesus. O quanto o perdão de Jesus era libertador. E não havia nada que ela pudesse fazer que mudaria o passado dela. Mas que a partir daquele dia para frente, a vida dela poderia ser diferente se ela entendesse o perdão de Jesus. E aquela menina, naquele dia, entregou o coração dela para Jesus, aceitou o perdão, entendeu que, apesar das dores dela, ela precisava liberar perdão. E ela, naquele dia, ela fez uma oração liberando perdão para a mãe dela e para o abusador dela. E naquele dia, aquela menina que ela se abriu para mim e contou, olha, eu não consigo confiar em homem, eu não consigo acreditar que você é amada. E aí eu falei assim, mas Deus pode mudar isso na sua vida. E naquele dia, ela sentiu que ela estava sendo liberta disso. E eu quero crer, né? Eu creio que Deus realmente transformou a vida daquela menina através daquele dia. Uma ação na qual, para muitas pessoas, talvez era uma simples viagem, para muita gente, turismo, né? Era turismo. Mas se eu tive todo esse translado, todo esse cansaço, todo esse custo para chegar lá e mudar a vida de uma jovem que talvez poderia ter tentado suicídio, né? A gente atendeu uma comunidade que o pastor relatou para a gente que pelo menos 4 pessoas que passaram pelo dentista tinham tentado suicídio há pouco tempo. 4 pessoas diferentes que foram atendidas, que receberam ali o amor de Jesus através da nossa ação. Então, a gente não tem noção de quantos suicídios a gente pode ter ajudado a interromper através de um trabalho missionário. Né? Isso foi uma das experiências que eu tive entre várias. Gideone também lá com os rapazes.